percebe que em algumas situações a sua reação é desproporcional, você percebe um exagero em relação à situação? Por exemplo, um estresse habitual com o filho ou no trabalho e isso te causa um desconforto muito grande, um incômodo. A gente chama isso de gatilhos emocionais, que pode estar relacionado a muitas outras questões. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre essas situações. Vem comigo! Meu nome é Roberta Rios, sou psicóloga, tenho 4 filhos e hoje o vídeo é sobre uma questão muito mais profunda do que simplesmente comportamentos, como controlar uma birra, um estresse, mas é de olhar para dentro de você e entender o que é que pode estar acontecendo. Você conhece os seus gatilhos? Aquilo que você percebe, isso me tira do sério, isso é algo que me incomoda. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas hoje, além de percebermos quais são os nossos gatilhos, nós vamos olhar pra gente e tentar entender por que reagimos dessa forma, de onde vêm esses gatilhos. Por exemplo, eu já contei pra vocês que um dos meus gatilhos é reclamação. Eu não gosto que fiquem reclamando das coisas. Ai, tô com preguiça. Ai, isso aqui tá muito difícil. Ai, isso aqui tá assim. Ai, que vida difícil. Isso é algo que me incomoda profundamente, porque eu sou uma pessoa que geralmente não tem esse padrão de comportamento e não reclamo. Mas vocês já se perguntaram por que eu não tenho esse padrão de comportamento e por que isso me incomoda tanto? Muito provavelmente lá atrás eu aprendi que para ser uma pessoa legal, aceita, amada, querida, eu precisava estar o tempo todo sorrindo e que reclamar não era uma coisa bacana, né? Se eu reclamasse, eu ia ser uma pessoa chata, eu iria ser uma pessoa desagradável, não seria amada, não teria amigos. Entende que tem uma questão muito mais profunda por trás disso? No entanto, os nossos filhos, eles não vêm dessa mesma forminha. E às vezes eles vão utilizar sim a reclamação como uma forma de expressão, de extravasar as emoções, de dizer aquilo que eles não gostam. Tem um outro padrão de comportamento, de vivência, e às vezes isso bate profundamente na gente. Porque assim, como assim esse menino vai reclamar? E aí não é isso que eu aprendi para ser uma boa pessoa. Ele não vai ser uma boa pessoa quando ele crescer porque ele reclama. Entende? Ou então ele não vai ser uma pessoa correta porque ele não segue as regras como eu aprendi. E aí isso gera em nós um estresse e uma reação desproporcional àquela situação. É importante a gente pensar que essa nossa geração talvez seja uma das primeiras, eu acho que é a primeira, a olhar com cuidado para essas questões emocionais, para essa saúde emocional. Então nós trazemos muitas questões da nossa infância, da nossa adolescência. Os nossos filhos também vão ter as questões deles. Mas hoje olhar para isso nos dá a possibilidade de fazer de uma maneira diferente. Então quando eu percebo que não é sobre o meu filho. Quando os pais chegam aqui comigo, olha Roberta, o fulaninho é assim, ele é assado, ele é cozido. Eu vou buscando fazer uma investigação como é para essa mãe, para esse pai ter um filho assim. Porque às vezes a gente idealiza aquele filho, né, que é aquela bolinha redondinha, mas aí, um círculo que eu idealizo, vem uma estrelinha do mar. E aí eu quero pegar essa estrelinha do mar e fazer que ele caiba ali na forminha do círculo. Não vai caber. Não vai. E aí vai virar uma guerra, um estresse enorme, porque a gente não consegue olhar para esse filho e aceitar ele como ele é. Mas isso é assunto para um outro vídeo. E aí a gente então, quando a gente começa a olhar pra gente entender que muitas vezes esses gatilhos são nossos e não da criança, né? Na maioria das vezes. Então a reação tem a ver não com o que a criança fez, mas porque eu sinto assim. Porque o meu filho ter esse tipo de comportamento me causa me desestabiliza, né? Me incomoda profundamente. Isso tem mais a ver com você do que com a criança. Então, são situações que acontecem hoje, agora, mas elas remetem
a situações anteriores, a vivências anteriores. Então, esse momento que vem, a gente sai do nosso racional muitas vezes e a gente entra no modo sobrevivência, luta e fuga. Então, assim, eu tenho que reagir dessa forma porque foi assim que eu aprendi, que eu entendi. É claro que nós não pensamos sobre isso. É uma reação imediata, é um desconforto imediato. E por que a gente precisa saber disso, né? A gente pode reconhecer, entender e às vezes sinalizar para uma outra pessoa. Fulano, não comenta sobre isso que dói muito em mim. Eu me lembro de um exemplo de uma pessoa que disse que assim tinha umas reações desproporcionais. Em uma situação, o marido comentou com ela: fulana, você já tá comendo, nem me esperou. Ela explodiu. Fomos investigar, conversar e entender a história dela. E aí ela me contando que ao longo da vida, ela sempre foi rotulada, taxada de gordinha, de gulosa, e sempre tinha alguém ali fazendo juízo de valor sobre o que ela comia ou deixava de comer, se era muito, se era pouco. Então isso, o comentário do marido, mas se a gente olhar de fora, se eu não tenho esse histórico, eu vou dizer, bobagem, por que ela teve essa reação? Mas porque remetia a uma outra situação, a uma vivência toda que trazia muita dor, que trazia muito desconforto. E aí, o que a gente conversou? Que tal se você disser pra ele: fulano, não comenta sobre isso, porque isso tem a ver com um gatilho aí meu, uma dor enorme, um sofrimento que eu tô lutando, trabalhando, mas que ainda me dói muito. E que desencadeia imediatamente essa reação. Não, eu tenho que reagir. E essa reação vem muitas vezes de uma forma desproporcional. Quer ver outra coisa? Adolescente. Às vezes nós, quando éramos criança ou adolescente, aprendemos que ter preguiça, que dormir até tarde era assim, um pecado capital. E aí às vezes vê o adolescente lá dormindo até tarde, morto de preguiça, né? Isso toca profundamente. E aí os pais ficam muito angustiados. Porque isso tem a ver com a história que a gente aprendeu, que ter preguiça é algo ruim, que dormir muito é algo de gente preguiçoso, vagabundo, que não faz as coisas direito, enfim, cheio de rótulos. E aí a gente não consegue entender e sentar com esse adolescente. Primeiro, entender que eles precisam de um tempo de sono a mais, conversar com eles sobre isso, né? Ter esse olhar desse momento mesmo que eles estão passando com um pouco mais de gentileza. Entender os nossos gatilhos, entender tudo isso que eu tô dizendo pra vocês, não significa que a gente vai concordar com tudo, né? Eu vou fazer um vídeo que a gente vai falar justamente sobre isso, que aceitação é muito diferente de permissividade, de se acomodar, de concordar com o comportamento. Mas entender nos dá a possibilidade de buscar outros caminhos. Por exemplo, nesse exemplo com o marido, fulano, não fale sobre isso, porque isso é algo que mexe profundamente comigo. Pronto! A gente dá um limite, não entra aqui nessa seara, não, porque é algo que me sopita, como dizem. Com os filhos também a gente pode dar essas sinalizações, né? O meu Davi, por exemplo, ele tinha agora até melhorou, mas às vezes ele acordava meio de mau humor, e aí mau humor pra mim é algo, né, quase inadmissível. Ninguém tem direito de estar mal-humorado. Por que mau humor? A vida é boa, os pássaros cantam, né? Eu sou essa pessoa otimista que gosta de acordar cedo, enfim. Mas nem todo mundo é. Tem gente que demora um tempo maior. E aí eu preciso respeitar. Não significa que ele é uma pessoa mal-humorada, que ele vai ficar o resto do dia mal-humorado, mas que é o lugar dele, de ter tempinho dele. E isso é respeito, a gente dar conta de olhar para o outro e respeitar. Aqui ele vai demorar um pouquinho mais para poder pegar no ritmo e tudo bem. Então a gente entender que isso tem a ver com a minha história, com o que é ser legal, ser aceito, ser gente boa, ser uma pessoa correta, com o que ele é. E isso não vai influenciar em quem ele é, na construção de vida dele, não. Tem gente que é mais noturno, tem gente que é mais diurno, e cada um de nós vai entender as suas questões, as suas características e vai aprendendo a lidar com isso. Quando a gente entende isso, a vida fica mais leve, né? A gente vai criando estratégias para lidar com isso e não lá no enfrentamento. Você não pode ser assim, você tem que acordar,
sorrindo daqui a aqui, você tem que ser feliz, você tem... Imagina, quem é que vai ser feliz assim, levando uma bronca por alguém que é tão importante que não aceita como eu sou? Então, a gente olhar pra gente e entender quem a gente é, o que pode estar desencadeando, né? Ter esse olhar curioso. Eu falo que essa curiosidade, por que será, né, que eu tô tão incomodada com isso, uma situação besta? Aí a gente comenta com o marido, com a amiga, fulana tal coisa mexeu demais comigo. Aí alguém vai dizer, não, Roberta, mas olha, isso não é tão importante assim, presta atenção, olha pro fato, pra realidade. Não, mas tá me incomodando, tá mexendo comigo. O que é que tá acontecendo? O que isso tem? De onde vem isso que tá reverberando dessa forma? Isso é um mergulho. A gente é muito interessante, é muito interessante. E aí a gente diz, eu me conheço. A gente não se conhece. A gente não... Eu conheço meu filho. Eu brinco, gente, a gente mal se conhece. Estamos nessa caminhada aí de autoconhecimento, quanto mais os nossos filhos, porque na verdade a maioria de nós quer enquadrá-los e não conhecer. Então assim, comece a olhar para você, para suas ações e reações com esse olhar curioso. Comece a olhar para o seu filho com um olhar curioso. Por que ele age assim? O que pode estar acontecendo? Né? Isso é incrível, isso muda as relações, isso traz leveza, isso traz um pouco mais de paz, né? De respeito, isso vai trazendo uma construção, um vínculo muito maior entre as pessoas. O que é importante a gente deixar claro é que esses gatilhos não são necessariamente ruins, eles fazem parte da nossa história, de quem a gente é, eles contam da nossa construção, e como é bonito e como é lindo quando a gente começa a olhar para isso e respeitar a história que a gente teve, os momentos que a gente viveu, mesmo que tivemos momentos difíceis, momentos bons, e eles vão contando. E aí eu queria mostrar para vocês esse livro que chama Cicatriz, que eu adoro, e que ele vem falando justamente disso, né? Que cada cicatriz conta um pouquinho da nossa história. Então, assim, que a gente olhe pra nossa história, não assim, que infância péssima que eu tive, que pais horríveis. Não, não é isso. É pra gente conhecer, é pra gente entender, não é pra gente entrar nesse modo julgador, mas pra gente entender por que eu ajo e reajo assim, o que eu posso mudar, o que eu posso fazer diferente, né? E que nem sempre não, que os nossos filhos fazem ou deixam de fazer não é para nos atingir, é porque é aquilo que eles dão conta naquele momento, e a diferença é como nós recebemos isso. Às vezes os pais recebem muito assim, ele não me obedece só para me pirraçar, não é possível, só para me, espizinhar. Não é isso, isso fala muito da minha história, o que eu aqui recebo isso assim, mas para eles, muito provavelmente, eles não te obedecem porque aquilo não é importante para eles, não é importante para eles tampar a pasta de dente, né? Eles estão com a cabeça em outros lugares, em outras situações. Então a gente olhar para tudo isso, entender que é muito mais sobre nós do que sobre eles, vai trazer muito mais paz nas relações. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu sei que é um vídeo um pouco mais profundo, mas se vocês tiverem dúvidas, comentem, né? Vamos conversar sobre isso, façam perguntas, que isso que faz toda a diferença nessa relação que a gente vai estabelecendo por aqui, tá bom? Um beijinho, fiquem com Deus!